Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Boa noite. Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Tem alguém feliz aqui hoje? Diga para quem está do seu lado assim: meu irmão, dá uma sacudida nele, fala assim: se prepara, você está no lugar certo, na hora certa, e você sentou do lado da pessoa certa. Fala para ele: eu orei a semana inteira para sentar do seu lado. Fale: no final vou pagar o seu jantar. Aleluia. Meus irmãos, que alegria, que privilégio estar aqui nessa noite, numa noite tão especial, numa noite tão representativa, até porque 10 anos não são 10 dias. Eu não tenho dúvida que foram 10 anos de lágrimas, de sementes, 10 anos de lutas, de desafios, de provas, 10 anos de guerra, mas sobretudo, eu também não tenho dúvida que foram 10 anos de milagres, 10 anos de bênçãos, 10 anos de famílias restauradas, 10 anos de casamentos sendo firmados na rocha, 10 anos de salvação, 10 anos vendo agir e a mão de Deus nesse lugar. Eu louvo a Jesus por essa igreja e me sinto muito honrado, muito honrado em participar dessa festa. Hoje é dia de festa, amém? Hoje é dia de festa. Eu estou muito feliz de poder participar dessa festa nessa noite. Obrigado, pastor Hugo, pelo convite, pela confiança do púlpito. Eu estou feliz e nervoso ao mesmo tempo, porque eu conheço o Hugo há 10 anos e o pastor Hugo foi meu líder de GC lá em Niterói, há 10 anos atrás. Hugo foi meu líder de GC, na época GC Zoe. A gente já se conhece há bons anos, mas também tinha muito tempo que a gente não se via, mas sempre acompanhando tudo que Deus tem feito na sua casa, na sua vida, na sua família. E quando cheguei aqui hoje e vi você subindo para ministrar, 2 coisas me chamaram a atenção. O Hugo de 10 anos atrás não perdeu a paixão por Jesus e nem um sorriso no rosto. Eu oro para que nunca falte graça, favor, sabedoria e que nunca falte óleo fresco sobre a sua casa, sobre a sua família. Que Deus continue ampliando a sua visão, que você voe mais alto. Foram 10 anos maravilhosos, mas eu vim nessa noite para declarar sobre essa igreja que o melhor de Deus ainda está por vir. Amém? Você pode aplaudir a Jesus pela vida do seu pastor, dessa família maravilhosa. Como foi bom poder ver a esposa, os filhos, que coisa linda. Parabéns, que Deus abençoe vocês. Continuem firmes. Meus irmãos, eu trouxe 2 fotos muito especiais. A primeira é da minha família. Tá aí, passou pro pessoal da mídia, chegou lá, será, né? Cadê os midianitas? Onde é que eles ficam aqui? Aqui na esquerda. Chegou para vocês a foto? Não. Não. Vai chegar agora. Hugo continua a mesma coisa, pelo jeito. Vai chegar agora, ele pediu para avisar. Recebe aí que vai chegar agora. Eu sou carioca, mas casei com uma mineira. Aí, ó, chegou rápido. Meu Deus. Eu sou nascido e criado em Araruama. Quem conhece Araruama? Quem já foi passar férias na Lagoa de Iguabinha? Aleluia. Eu sou de lá, sou da terra. Casei com uma mineira que me ensinou a comer pão de queijo, tomar café todos os dias. Apaixonei por doce de leite. E essa é a minha família. O John tem 4 anos, nosso primogênito. A Chloe tem 3 anos. E o Zion está chegando nos próximos meses. É o 3º. A segunda foto é da minha segunda família, a nossa igreja. Novos Começos. Está chegando também. Falou que agora foi. Aí, essa é a nossa igreja, a Novos Começos Barra. Fica ali na divisão da Barra e do Recreio. Eu gosto muito dessa foto, foi do nosso primeiro batismo do ano de 2024. E eu gosto dessa foto porque nesse dia, muitas pessoas
nasceram de novo, passaram pelas águas, mas em especial a dona Fernanda, de 99 anos, se batizou nesse dia, nasceu de novo. Foi um dia muito lindo. Aonde Deus me leva, eu faço questão de mostrar essas duas fotos, porque eu creio que são minhas duas famílias que me respaldam para estar aqui nessa noite. Meus irmãos, com muita alegria, eu também trouxe o meu livro, Lugares que Não Te Cabem Mais. Diga para quem está do seu lado assim: olha, em 2025, existem lugares que não te cabem mais. Esse livro nasceu de uma série de mensagens. Eu preguei por 14 semanas na nossa igreja uma série de mensagens chamada Maturidade, Crescer Dói, Mas Vale a Pena. Por 14 semanas. E foi uma série de mensagens tão confrontadora, tão edificante. Foi um divisor de águas para a nossa igreja. E algumas pessoas se reuniram e falaram: pastor, isso não pode ficar só aqui. A gente quer que essa mensagem alcance mais e mais pessoas. Então nasceu o livro. Não é um livro motivacional, não é um livro... Pastor, para quem que é esse livro? Esse livro é para quem quer crescer, para quem quer avançar. Esse livro é para quem quer romper. Esse livro é para quem quer mergulhar mais fundo em Deus. É um livro sobre maturidade, sobre crescimento espiritual. Eu tive a honra, quem fez o prefácio desse livro foi o reverendo Hernandes Dias Lopes. E se você não comprar pelo livro, compre pelo prefácio, que vale a pena. Que eu tenho certeza que você não me conhece, mas o reverendo Hernandes Dias Lopes, você sabe quem é. Então, ele fez o prefácio desse livro e tem abençoado muita gente. Para a glória de Deus, tem alcançado lugares, pessoas que a gente nunca imaginou. Agora no mês de junho, nesse mês, nós vamos distribuir 3.000 livros desse em hospitais e presídios do Rio de Janeiro. Nós vamos abençoar pessoas. Eu tenho recebido testemunhos de muitas nações e tenho recebido testemunhos de lugares que eu nunca imaginei. E alguns presos têm mandado cartas através das esposas e têm chegado até a mim. E uma delas dizia: pastor, escreva mais livros. A outra falou: pastor, eu dei para o meu marido, ele estava na prisão e só tinha um livro, e os outros presos começaram a se converter lendo o livro. Então Deus colocou isso no nosso coração e nós vamos agora em junho distribuir 3.000 livros em hospitais e também nos presídios do Rio de Janeiro. É um livro de 12 capítulos, é uma leitura fácil, muito gostosa. Eu conto muitos testemunhos, ele é todo colorido, tem frases que você pode postar, que você pode compartilhar. No início de cada capítulo você tem um QR Code como esse. No início de cada capítulo você pode escanear esse QR Code e ouvir a mensagem do capítulo lá no Spotify. Então, passa lá no final, garante o seu. É um livro de 300 páginas, eu tenho certeza. É um conteúdo bíblico, transformador, que vai te levar para o próximo nível. Pastor, qual o valor do livro? Esse livro custa R$ 57,00 e metade de todo o lucro desse livro vai para missões. Metade de todo o lucro desse livro vai para abençoar projetos sociais em comunidades, em favelas do Rio de Janeiro, missionários no sertão nordestino e também na África. Então, quando você estiver comprando esse livro, saiba que você está lançando uma semente em missões. Pastor Hugo, esse é seu presente para a sua vida. Deus te abençoe. Te amo, mano. Você faz parte disso. Glória a Deus. Vamos ao que interessa. Tem alguém animado para ouvir Deus falar aqui nessa noite? Abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 4, versículo 35. Marcos 4, 35. Marcos capítulo 4, versículo 35. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Quem está esperando para ler no telão, grita aleluia. Naquele dia, ao anoitecer, ele disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Quem disse? Quem disse, irmão? E disse o quê? Vamos para o outro lado. Olha o que vai acontecer, irmão. 36. Deixando a multidão,
eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se então um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este se foi enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas se morrermos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao lago: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam grandemente apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Você pode colocar a mão sobre o seu coração? Vamos orar mais uma vez. Espírito Santo, fala com a gente nessa hora. Nós estamos aqui porque queremos, e mais do que isso, precisamos ouvir a sua voz. Nós oramos agora para que a nossa alma seja aquietada, o nosso espírito seja despertado. Repreendemos no nome de Jesus todo sono, cansaço, frieza, toda distração, apatia. Pai, em nome de Jesus, a todos os demônios nós damos uma ordem que batam em retirada agora, em nome de Jesus. E declaramos: Espírito Santo de Deus, continua à vontade nesse lugar e faz mais uma vez aquilo que só o Senhor pode fazer. Nós declaramos que ninguém sairá por essas portas do mesmo jeito que entrou. Nós declaramos, ó Deus, que essa já é a melhor noite de sexta-feira das nossas vidas. Nós declaramos uma noite de cura, de milagres, de renovo, ânimo, fé, salvação e novos começos. Para que o nome de Jesus seja exaltado, glorificado e conhecido acima de todo nome. Se tem alguém que crê nisso, você pode dizer amém bem alto. Você pode aplaudir o nome de Jesus e a sua palavra mais uma vez. Pode voltar depois. Isso, só para você descansar, beber uma água. Você está tocando aí há tanto tempo. Daqui a pouquinho a gente volta. Existia um rei muito famoso, um rei muito rico, próspero. Já tinha conquistado muitos territórios. Esse rei no Oriente era muito respeitado. E ele tinha um súdito, um servo extremamente fiel. Esse rei muito rico, um homem de muitas posses, de autoridade, totalmente... Ele foi, mas ficou. Tem como? É porque o meu TDAH não deixa. Se tiver só como dar um pause. Isso. Qual parte que eu estava mesmo? O rei muito rico, muito famoso, extremamente incrédulo, não acreditava em nada. Dizia que Deus não existia. Qualquer um que fosse falar para ele, ele dizia: isso é história, coisa da mente. Não, isso aí é invenção do homem. O seu fiel escudeiro, o seu súdito, tão leal e fiel, por sua vez, um homem extremamente fiel e fervoroso, crente, temente a Deus. E o seu súdito carregava consigo um lema de vida. Ele tinha um slogan, uma frase, mais do que isso, era uma verdade que queimava no seu coração. Ele dizia: em todo tempo, todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana, o tempo inteiro ele falava: Deus é bom. O tempo todo, Deus é bom. Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. Com dinheiro, sem dinheiro, em dias de chuva, em dias de sol, dando tudo certo ou tudo errado, ele sempre dizia o quê? Deus é bom, o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. O rei tinha um hobby, ele era apaixonado por caça.
Ele pega então a sua espingarda, vai para dentro da selva, o seu fiel escudeiro, o súdito, o acompanha. Ele se esconde atrás de uma árvore, ele está caçando, esperando um animal selvagem passar. E quando de repente ele ouve um barulho, não dá tempo de escapar. Uma onça vem, morde a sua mão, ele consegue tirar rapidamente, mas perde um dedo. Quando ele olha, o sangue está escorrendo, ele começa a ficar desesperado, ele fala: eu vou morrer, não tem jeito. Meu Deus do céu, não, peraí, eu não acredito em Deus. E agora? O que vai acontecer? Ele olha o sangue escorrendo, o dedo para um lado, a arma para o outro, ele fica desesperado. O súdito do lado dele vira e diz: rei, fica tranquilo, calma, mas por quê? Como? Porque Deus é bom, o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. O rei fica tão irado e tão indignado, porque ele não aguenta mais ouvir o seu súdito repetindo a mesma coisa o tempo inteiro. E agora ele está no momento de crise, ele está desesperado, perdeu um dedo, acha que vai morrer, sangue para tudo quanto é lado. E ele está tendo que ouvir de novo e mais uma vez que Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Ele fica tão irado, semi-endemoniado, que ele fala: súdito, vai para a cadeia, está preso. O tempo passa, o súdito já entra na prisão, vira para o carcereiro e diz: olha, eu só quero te falar uma coisa. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. O tempo passa, a ferida é cicatrizada. O rei então volta para a caça, porque o hobby e a paixão falam mais alto. Ele perde então o medo, pega a espingarda, entra por dentro da selva, está esperando mais. Eu vim pregar para alguém nessa noite que talvez não esteja entendendo o momento que está vivendo, porque parece não fazer sentido, a conta não fecha, Deus falou uma coisa e você está vendo outra, gerou tanta expectativa na virada do ano e parece que está tudo de cabeça para baixo. Eu vim para te dar uma notícia boa, não, maravilhosa. Todas, não são algumas e nem muitas,
todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Você não entende, mas está cooperando para o seu bem. Bate na mão de alguém que está perto de você, me ajude a pregar. Diga para ele assim: Deus é bom o tempo todo. Fala: o tempo todo Deus é bom. Pastor, o que é isso? Deus faz hoje, a gente só entende amanhã. E é por isso que a gente não pode reclamar, porque aquele que não perde o controle da nossa história sabe o que está fazendo. Talvez seja por isso que o convite parece muito simples. Jesus vira para os discípulos e diz: vamos para o outro lado. Mas eles não sabiam o que aconteceria no meio do caminho. Olhe para mim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto vale a sua paz? Pensa agora, junto comigo. Hoje é sexta-feira. Em tudo que te deixou irritado. A irmã está ali: ai, Jesus. Pensa agora aí, irmão. Tudo que te tirou da graça, tudo que te deixou ansioso, tudo que te deixou preocupado, tudo aquilo que quando você colocou a cabeça no travesseiro ficou rolando de um lado para o outro, pensando sobre, tudo aquilo que te deixou, sabe, você deu aquela semi-endemoniada e voltou. Falou assim: sangue de Jesus tem poder. Pensa comigo aí agora, irmão. Tudo o que... Como é que você fez semi-endemoniada? Só para eu... Como é que é em Libras isso? Está repreendido em nome de Jesus. Do nada mandou. Pense em tudo que roubou a sua paz, irmão. A pergunta hoje é: tem valor o suficiente para isso? Pega aí, vamos um pouquinho além. Os últimos 15 dias, mês de maio, que está terminando agora, mês de maio. O que é que te deixou ansioso e preocupado em maio? O que é que roubou a sua alegria? O que é que bateu lá na sua porta para tirar a sua paz? O que é que te deixou mais irritado? Tem gente que está assim: pastor, está sentado aqui do meu lado. Como é que faz nesse caso? Calma. A pergunta é: quanto vale a sua paz? Pastor, por quê? Escute isso: problemas baratos não podem roubar uma paz que custa caro. O problema é que às vezes a gente está sofrendo demais, porque a gente coloca a nossa paz em promoção toda semana. A gente não sabe valorizar a paz que Deus nos deu, e por isso qualquer probleminha que chega com R$2 no bolso está levando a nossa paz embora. A gente coloca a nossa paz em liquidação, em Black Friday, em promoção o tempo inteiro. E Deus está dizendo para nós nessa noite: aumente o valor da sua paz. Pastor, o que é isso? Você sempre, escute isso, vai perder a sua paz toda vez que tenta viver o amanhã na sua mente hoje. Deus fez promessas para nós a respeito disso. Olha o que diz Isaías 26:3. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Tu guardarás em perfeita paz. João 14:27. Consegue colocar para mim João 14:27, por favor? Uau! Deixo com vocês a minha paz dou a vocês, e não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o coração de vocês e nem tenham. Olha o que Jesus está dizendo, irmão. Jesus está dizendo: olha, eu deixo com vocês a minha paz. Aí Jesus vai qualificar essa paz. Jesus vai caracterizar essa paz. Ele vai dizer o seguinte: eu não a dou como o mundo a dá. Sabe o que Jesus está dizendo? O presente que eu estou entregando para vocês é diferente da proposta que o mundo pode oferecer. Pastor, por quê? Porque a alegria do mundo é somente si. Como assim, pastor? Lá fora,
Uma pessoa é feliz somente se todas as contas estiverem pagas, somente se os exames vierem perfeitos, somente se a família e o casamento for daquelas de comercial de margarina, somente se eu for promovido, somente se eu estiver ganhando o que sempre sonhei, somente se eu tiver fama, tiver dinheiro, tiver sucesso, somente se todos os meus planos estiverem dando certo, somente se eu conseguir alcançar tudo que sempre planejei na minha vida. Pastor, e a alegria de Deus? Apesar de. É por isso que o mundo não entende a nossa alegria. Por quê? Muitas das vezes, você tinha tudo para reclamar, tudo para murmurar, tudo para questionar, tudo para desistir. Aí você está perseverando firme no Senhor. E você continua. Por quê, pastor? A alegria do crente é apesar de. Está sem dinheiro? Feliz. Glória a Deus aqui. Vou tentar aqui na direita, pregar para o pessoal daqui. Sem dinheiro, feliz. Com dinheiro, feliz. Saudável, feliz. Está doente, feliz do mesmo jeito. Crise no casamento, feliz. Casamento restaurado, feliz também. Porque tempestade não pode roubar a paz daqueles que têm um propósito eterno. A alegria do mundo, a paz que o mundo tem para oferecer, ela é circunstancial. Depende do momento e da estação que você está vivendo. Mas Jesus está dizendo, eu deixo a minha paz eu dou para vocês. E eu não dou como o mundo a dá. Você sabe do que o mundo mais precisa hoje? Paz. Você sabe o que dinheiro nenhum pode comprar? Paz. Você sabe o que Jesus nos deu de graça? Paz. Quem está comigo, diga amém. Agora deixa eu te contar um segredo. A paz é um presente. Mas às vezes, o presente vem embalado num problema. Cutuca quem está do seu lado e fala para ele. O presente é a paz. Mas às vezes, a embalagem é problema. Pastor, como assim? Olha o que Jesus vira para os discípulos e diz, vamos para o outro lado. O que acontece no meio do caminho? O quê? Tempestade. A pergunta é, como é que faz então para desfrutar de paz que é um presente e que foi conquistado na cruz do Calvário? Nos dias de tempestade. Como é que faz para sorrir nos dias de lágrima? Como é que faz, irmão, para viver a plenitude do que Deus tem para nós quando o dia mal bate na nossa porta? Deus está dizendo para muitos de nós aqui nessa noite, enquanto você perder a sua paz por coisas pequenas, você nunca vai desfrutar das coisas grandes que eu tenho para você. Você pode me ajudar a pregar? Vira para 3 pessoas e diga para ele, aumente o valor da sua paz. Fala para ele, fala, sacode ele e diga, está barato demais. Você está colocando na promoção. Aumenta o valor disso. Deus te deu um presente. Eu vou profetizar na vida de alguém. Os problemas que estão vindo, batendo na sua porta, te deixando confuso, ansioso, preocupado, noite sem dormir, tendo que tomar remédio. Eu profetizo no nome de Jesus, a partir de hoje, você vai desfrutar de perfeita paz. Você vai viver a shalom de Deus. Você sabe o que é shalom? Paz. Mas é mais do que isso. Uma vez um pastor perguntou para um judeu, qual que é o significado de shalom? E um judeu respondeu o seguinte, shalom para nós, na cultura judaica, é uma mistura de ficar quieto, abrir mão da preocupação e descansar em Deus. Shalom, ficar quieto, abrir mão da preocupação e descansar em Deus. Ficar quieto, abrir mão da preocupação e
descansar em Deus. Eu profetizo shalom de Deus sobre a sua casa, shalom de Deus sobre a sua empresa, shalom de Deus sobre os seus filhos, shalom de Deus sobre o seu casamento, shalom de Deus sobre os seus negócios, shalom, a paz de Deus selando e marcando tudo aquilo que você fizer. Não, você não vai desistir, você não vai retroceder, você não vai surtar, você não vai chutar balde, você não vai parar no meio do caminho. Pastor, por quê? Nós não somos daqueles que retrocedem e são destruídos. Nós somos daqueles que creem, que permanecem, que avançam. O texto que nós lemos é exatamente Jesus ensinando a encontrar um lugar de descanso mesmo em meio à tempestade. Olhe para mim, esse texto é muito famoso e conhecido. Eu tenho certeza que você já ouviu dezenas de mensagens sobre ele. Tem pregação sobre esse texto, tem música sobre esse texto, tem estampa de camisa sobre esse texto, tem adesivos sobre esse texto, tem tudo sobre esse texto. Permita-me nessa noite te convidar a enxergar esse texto a partir de uma ótica, de uma perspectiva diferente. Como, pastor? De trás para frente. Pastor, por quê? Escute isso. Existem coisas que Deus faz na nossa vida que são de trás para frente. Pastor, não entendi. Vou repetir. Existem coisas que Deus faz na nossa vida de trás. O que é isso, pastor? Chama-se promessa. A promessa é um convite de Deus para a gente enxergar o futuro. Pastor, não estou entendendo de trás para frente. Por que Deus não esperou José a sentar na cadeira do Egito de governador para dar um sonho para ele de governo? Por que Deus não esperou Abraão engravidar a dona Sara para dizer então para ele que ele seria pai de multidões? Por que Deus não esperou Davi assentar no trono para então mandar Samuel ir lá e derramar óleo sobre a sua cabeça? Por que Deus não chama Pedro de pescador de homens depois de Atos 2, mas no início da chamada? Porque todas essas coisas são promessas. E promessa é Deus nos convidando para enxergar é Deus dizendo: Abraão, é o seguinte, vem cá. Eu quero que você enxergue além das circunstâncias que você vive hoje. Vem cá. Porque a circunstância que você está vivendo hoje é velhice e esterilidade. Mas mesmo sem poder gerar. Vem cá, Abraão. Olha para lá, tá vendo? Eu estou te chamando de pai de multidões. Aleluia. Oh, meu Deus do céu. 25 anos antes, pois é. Pedro, vai pescar homens. Agora, Senhor, não, calma. Tem um processo. Irmão, nem Jesus foi da manjedoura para a cruz. Deus chama José, dá um sonho para ele. Por que o sonho de José veio antes de tudo? Veio antes da cisterna, veio antes da prisão, veio antes da casa de Potifar, veio antes do governo do Egito. É Deus dizendo: José, vem cá. Sonhou com o governo? Pois é. O que eu estou te fazendo é uma promessa. Eu estou te convidando para enxergar o futuro. Pastor, por que Deus faz isso? Porque quando Deus nos faz uma promessa, Ele está nos convidando para enxergar o futuro que Ele já viu. É Deus dizendo: eu quero que você veja o que eu já vi. Porque eu quero que você comece a se enxergar como eu te enxergo. Eu quero que você comece a caminhar na altura da promessa. Eu quero que você se vista de acordo com a promessa. Eu quero que o seu vocabulário seja o vocabulário da promessa. Eu quero que você comece a se ver como eu já te enxergo. Pastor, qual é a boa notícia? É que se Deus te fez uma promessa, oh, aleluia. Quando Deus fala, Deus não sugere. Quando Deus fala, Deus não opina. Quando Deus fala, Deus cria. Vou tentar aqui na direita. Quando Deus fala, Deus cria. Está onde isso, pastor? Gênesis 1. Deus cria todas as coisas por comando de voz, pelo poder da sua palavra. E disse Deus: haja luz, e houve.
E disse Deus, haja, e houve. E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Aí você vê lá, e no final do dia, e viu que era bom. Se até Deus primeiro disse para depois ver, por que você está esperando primeiro ver para depois começar a falar? Quando Deus fala, Deus está criando. Porque existe poder criativo na palavra de Deus. Quando Deus fala, Ele traz à existência aquilo que não existia. Ele chama o que não é como se já fosse. Pastor, e o que isso tem a ver com a minha vida? É que no dia que Deus te fez uma promessa, Ele não foi para o céu preparar. Ele não chamou os anjos e disse: agora nós precisamos bolar um plano para que a família dela seja salva. Agora nós precisamos, não, e agora? Tem que ter uma estratégia para aquele marido se converter. Tem que ter uma estratégia para ele prosperar no meio da crise. Não, quando Deus te fez uma promessa, Deus já estava criando uma realidade. Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para alguém: ande à altura da promessa, viva a altura da promessa, desfrute da promessa, porque no céu ela já é uma realidade. Se tem alguém que crê e recebe isso, você pode aplaudir o nome dele. Aleluia! Então Deus costuma fazer coisas de trás para frente. Pastor, minha empresa prosperando já é uma realidade. A cura daquele diagnóstico já é uma realidade. Não. 3 glória a Deus. Cadê o irmão do teclado? Pede para ele voltar agora, para ver se fica mais espiritual o negócio. É sério, ele pode voltar agora. Eu vou repetir. A cura, ela não vai acontecer. Não, pastor, não, já aconteceu. Quando? Há 2000 anos atrás, na cruz do Calvário. A sua família rendida no altar já é uma realidade. Prepara ainda, oh meu Deus do céu, ainda em 2025 eu profetizo: teus filhos não serão criados para vergonha, serão criados para honra. Seus filhos são profetas, são do altar, estão lá fora só escrevendo o testemunho deles, mas fica tranquilo que Deus está no controle de tudo. Aleluia. Pastor, porque sobre nós existe uma promessa, uma palavra, e ela é: eu e a minha casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Permita-me contar essa história para você de trás para frente. Olha o último versículo que a gente leu. Olha o que é que os discípulos falam. Quem é esse? Quem? Eles estavam, presta atenção nisso aqui, ó. Eles estavam grandemente apavorados. Eles estavam como, irmão? Mas que versículo que é esse? É o 40? A tempestade aqui já acabou, sim ou não? Sim ou não, irmão? Jesus já deu ordem para acalmar vento, para acalmar mar. A tempestade já chegou no fim. Mas eles estão? Não. Eles estão grandemente apavorados. A pergunta é: se Jesus já acordou, se Jesus já deu uma ordem, e se Jesus já acalmou a tempestade e tirou aquilo que gerava medo, por que de grande pavor? Você crê em palavra profética? 3 améns. Você vai ficar mais surpreso, espantado, apavorado, depois que o milagre acontecer. Você vai ver seu marido querendo vir mais para a igreja do que você. Você vai ver seus filhos, os mais resistentes serão os mais intensos e apaixonados. Você vai ver sua empresa prosperar. Ei,
Prosperar quando a economia está indo bem, qualquer um prospera. Prosperar quando todo mundo está dizendo não tem mais jeito, nem café e ovo dá para comprar mais, que dirá picanha. Irmão, você vai ficar mais apavorado depois da tempestade. Oh, aleluia. Você vai ficar mais assustado com o milagre, com aquilo que Deus vai fazer, do que a tempestade que você enfrentou. Você vai terminar dizendo: eu não acredito, como é que pode? E todos terão que olhar e reconhecer. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Se você começou 2025 apavorado com tempestade, fica tranquilo. Talvez você termine também grandemente apavorado, mas vai ser declarando: Deus fez mais uma vez aquilo que só Ele podia fazer. Eles estavam grandemente apavorados. E olha o que é que eles perguntam uns para os outros. Coloca na tela para mim. Quem é esse? Quem está naquele barco, irmão? É multidão? São os discípulos. Desfrutavam de comunhão e intimidade que a multidão não tinha acesso. Discípulo toma café da manhã junto, almoça junto, janta junto, acorda junto, dorme junto. Os caras estão no rolê todo de Jesus. Não era gente que não fazia ideia quem era. Não. Eram os discípulos. Mas agora eles estão dizendo: quem é esse? Uai. Mas como assim quem é esse? Eram discípulos? Oh, eu sinto Deus aqui. Eles já tinham visto Jesus multiplicando o pão, Jesus levantando o aleijado, curando os enfermos. Eles já tinham visto Jesus expulsando demônio, Jesus fazendo sinais, milagres, maravilhas, pregando, curando. Mas mesmo depois de tudo isso, eles estão dizendo: quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Pastor, porque existem tempestades que se levantam para que a gente tenha uma revelação de Jesus que a gente ainda não tinha antes. Quem é esse? Quem é esse? E talvez a gente gaste tempo demais perguntando e falando: poxa, mas eu obedeci, eu estou fazendo tudo certo, eu estou tentando, eu estou sendo fiel, estou servindo, estou vindo, estou fazendo, estou me dedicando, mas por que de tanta tempestade? Eu não acredito nesse evangelho água com açúcar pregado por aí. Eu não acredito nesse evangelho gourmetizado, Hello Kitty. Esse evangelho motivacional diluído de que venha para Jesus e tudo vai dar certo. Não, eu não acredito nisso. Eu acredito no evangelho que ele disse: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Evangelho não é sobre circunstância favorável. Evangelho é sobre companhia eterna. Evangelho não é sobre o que eu estou passando. Evangelho é sobre quem está comigo. Pastor, por quê? Estou no deserto, mas não estou sozinho. Estou na tempestade, mas não estou sozinho. Estou na fornalha, mas não estou sozinho. Estou na crise, mas não estou sozinho. O que é isso, pastor? É melhor o deserto com Deus do que o palácio sem Ele. Porque deserto com Deus, as roupas crescem e não se desgastam. As sandálias crescem com o pé. Oh meu Deus, deserto com Deus tem nuvem de glória, tem coluna de fogo. Deserto com Deus tem maná que cai do céu, tem água que sai da rocha. Deserto com Deus é lugar de provisão.
Bate na mão de 5 pessoas e diga para ele: você não está sozinho. Oh, eu vim pregar para alguém que estava dizendo por esses dias: não está fácil, eu acho que eu não vou aguentar, é muita pressão, vem de tudo quanto é lado. Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para alguém: eu estou no seu barco, essa tempestade vai terminar, não desiste, porque eu estou contigo. Oh, aleluia! 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 Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? Quem é? Eu declaro e profetizo em nome de Jesus. Você vai terminar 2025 dizendo: quem é esse que até câncer cura? Quem é esse que tira do quarto escuro da depressão? Quem é esse que restaura ministério? Quem é esse que levanta o que estava caído? Quem é esse? Oh, aleluia. Olha o que vai acontecer, irmão, de trás para frente. Coloca para mim. Versículo 40. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Olhe para mim. Uma coisa é você virar para alguém e perguntar assim: você não tem fé não? Outra coisa completamente diferente é você virar para alguém e perguntar assim: ainda não tem fé? A pergunta de Jesus é um tanto quanto provocativa, eu diria. Porque quando Jesus pergunta: ainda não tem fé? Em outras palavras, o que Jesus está querendo dizer é: já era para vocês estarem em outro nível. O que Jesus está dizendo é: sério mesmo? Depois de tudo que vocês me viram fazer, depois de tantos milagres, é sério que isso deixa vocês com tanto medo, a ponto de acharem que vão morrer? Quem sabe Deus não nos reuniu nessa noite só para nos dizer: traz à memória o que dá esperança. Eu não sou o Deus só do seu momento, eu sou o Senhor da sua história. Se o teu barco não afundou naquela tempestade porque eu não deixei, quem disse que vai afundar nessa? Se não foi aquele gigante que te derrubou lá atrás, quem disse que esse vai te matar? É Deus dizendo: ei, eu não perdi o controle. É Deus dizendo: ei, lembra? Lembra quando você achou que não fosse dar conta e eu te levantei? Lembra? Lembra quando não tinha mais ânimo, mais alegria, mais vontade, e ainda assim eu fui lá e te visitei? Lembra? Lembra quando você achou que fosse morrer na pandemia e nem pela pandemia passaria? Olha você aqui hoje. Lembra dos livramentos que eu te dei lá atrás? Lembra daquele mês que você achou que não fosse conseguir pagar todas as contas e a conta de fato na calculadora não fechava? Eu estou todo arrepiado sentindo Deus aqui. Mas eu fui o seu provedor, lembra? Oh, aleluia. Lembra? Deus está dizendo para alguém: eu não mudei. Eu não mudei. Eu não mudei. Eu gosto de Davi, porque Davi está diante de um gigante. Saul vira para ele e diz: você não vai dar conta, vai dar ruim, cara, desiste, é só um menino. Você sabe o que ele vira para o rei e diz? Rei, o Deus que me livrou das garras de leão e de urso é o mesmo Deus que me livrará das mãos desse incircunciso filisteu. Davi está trazendo à memória o que dá esperança. Davi está dizendo: meu Deus me livrou lá atrás, vai me livrar de... Oh, aleluia.
Agora presta atenção nisso aqui. Golias era gigante, sim ou não? Quantas vezes Davi chamou Golias de gigante? Nenhuma. Porque é você quem determina o tamanho dos seus desafios. Davi não chama Golias de gigante, Davi chama Golias de incircunciso filisteu, porque gigante fala de tamanho, mas circuncisão fala de aliança. Davi está dizendo: não quero saber se é fácil ou difícil, se é grande ou pequeno, eu quero olhar para o dedo e ver. Não tem aliança com Deus? Eu tenho. Davi está dizendo: ele não tem uma aliança com Deus, mas eu tenho. Jesus está perguntando para eles: vocês ainda não têm fé? Depois de tudo que eu fiz? Quem sabe Deus não nos reuniu nessa noite só para nos perguntar isso. Oh, aleluia. Lembra. Lembra. Você pode por alguns segundos fazer isso. A banda já pode vir, para a gente caminhar para o final. Por alguns segundos eu termino essa mensagem já, mas eu sinto do Espírito Santo de fazer isso agora. Lembra. Traz à memória agora o que te dá esperança. Lembra. Oh, aleluia. Lembra do início. Lembra de quantas coisas que você tem hoje, que um dia você orou para ter. Deus está dizendo: lembra. Lembra de cada promessa que eu realizei. Lembra daquele detalhe que você orou, pediu, e era tão pequeno que você achou que eu nem fosse me importar com aquilo. Oh, aleluia. Mas Deus está dizendo para alguém: eu sou Deus de detalhe, e eu cuido da sua história. Lembra? Lembra quando o médico disse uma coisa e eu disse outra? Lembra? Lembra. Versículo 38. Versículo 38. De trás para frente, Jesus estava na popa, fazendo o quê? Dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Mundo se acabando lá fora. Os caras desesperados: vamos morrer, já era, não tem mais jeito. Jesus. Pastor, por quê? Os discípulos tinham autoridade para acalmar aquela tempestade, sim ou não? Sim ou não? Sim. E por que não a acalmaram? É porque a paz interior é que libera a autoridade para você colocar o mundo exterior em ordem. Pastor, você está dizendo então que essa tempestade que eles estão vivendo, ela acontece mesmo na rota da obediência? Sim. Eles não estão ali por ideia deles. Quem liberou o comando para entrar no barco e ir para o outro lado foi Jesus. No meio do caminho uma tempestade se levanta. Pergunta: aquela tempestade é de Deus ou do diabo? Quem acha que a tempestade é de Deus, levanta a mão. Quem acha que a tempestade é do diabo, levanta a mão. Quem não quer participar da pesquisa e não acha nada, levanta a mão. Por que aquela tempestade não era de Deus? Porque Jesus disse em muitos momentos: eu e o Pai somos um. E eu só faço o que eu vejo o meu Pai
fazer. Jesus não encerraria ou repreenderia algo que o Pai começou. Quem está comigo, diga amém. Pastor, então você está dizendo que toda a tempestade é do diabo? Não! Porque os discípulos estão em obediência, vivendo uma tempestade. Mas Jonas, a shalom de Deus, a paz que excede a todo entendimento, o que é? Te permite descansar mesmo no meio da tempestade. É Jesus dizendo: eu não esperei a tempestade terminar para descansar. Não, porque descansar depois que a tempestade termina até o ímpio faz. Mas em paz no seu interior, tem autoridade para se levantar e liberar paz sobre a tempestade que está do lado de fora. Escute isso aqui: Jesus nunca vai acalmar uma tempestade do lado de fora sem antes acalmar da gente uma tempestade do lado de dentro. Eu não posso te garantir nessa noite que você vai sair por aquelas portas e as suas tempestades vão terminar. Eu posso te garantir nessa noite que Deus te trouxe aqui para acalmar as tempestades do seu interior, para te dizer: existe um lugar de paz e descanso mesmo em meio a cada uma delas. Eu não tenho mais tempo, mas olha o primeiro versículo que diz, é de trás para frente, versículo 35. Naquele dia, ao anoitecer, ele disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado. E talvez você pense assim: pastor, que loucura essa palavra, hein? Sorrir em meio às lágrimas, experimentar paz em meio à guerra, confiar a ponto de descansar mesmo no dia mau. Pastor, faz o seguinte: me dá uma garantia que eu posso dormir e descansar e que eu não vou morrer afogado. Me dá uma certeza de que eu posso experimentar essa paz mesmo em meio à tempestade. O que te sustenta no meio e o que te leva até o final é a palavra que foi liberada no início. Você não está comigo aqui? Eu queria 3 pessoas para crer no que eu estou pregando aqui. Escute isso: existem coisas que Deus faz de trás. Qual é a palavra do início? Jesus não disse: vamos para o fundo do mar. Jesus não disse: vamos morrer. Jesus não disse: vamos para o naufrágio. Jesus disse: vamos para o outro lado. Fica tranquilo, toda tempestade que se levantou no meio do caminho, ela precisa se submeter a uma palavra que foi liberada no início. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas por favor, me ajude a pregar e diga para alguém: você vai chegar do outro lado. Você vai chegar do... Se você crê nisso, fique de pé no seu lugar. Você vai chegar do outro lado. Você vai chegar do outro lado. Você vai chegar e vai chegar inteiro.
Aleluia! Quem é esse? Quem é esse? Hugo, eu conhecia Deus de muitas formas. Eu conhecia e conheço o Deus que é provedor. Quando casei, não tinha um garfo, uma cadeira. Quando casei, não tinha um colchão para dormir, não tinha geladeira em casa. Para beber água gelada, chupava house preto e bebia água quente. Você está rindo porque não foi você. Eu conheci o Deus que é pai, porque o meu pai saiu de casa, eu tinha 2 meses de idade, recém-nascido, me deixou sozinho. Eu sei o que é rejeição. Mas teve um culto que Deus falou comigo em alto e bom som: eu sou o seu pai, e como um pai cuida de um filho, eu cuidarei de ti. Eu conheci o Deus que é pai. Eu conheci o Deus que me renovava para me levantar para pregar para alguém, mesmo no dia da depressão. Em 2021 eu tive depressão, me dopei de remédio, falei: eu não quero mais saber de igreja, de crente, de pregar, não quero mais saber de nada. Eu conheci o Deus que tira da depressão, porque Ele foi lá no meu quarto escuro e me levantou. Mas em janeiro desse ano, em janeiro de 2025, eu estou em casa. Meu filho me pede: papai, vamos para a piscina, vamos para a piscina, vamos para a piscina. A piscina tem tela, eu então abri a piscina. Todo mundo entrou na piscina. E para não abrir toda hora a piscina, a gente tem uma piscininha pequena deles, bem pequenininha. Eles enjoaram da grande, foram para a pequena. Eu entrei dentro da pequenininha, fiquei brincando com eles. A minha esposa fala comigo que vai no banheiro, eu não escutei. Me distraí. Quando de repente eu escuto a voz dele: papai, papai. Quando eu olho, ele está na beiradinha da piscina maior, e eu fico desesperado, porque eu vejo que ele está sem boia. Então eu já levanto, desesperado, gritando: John, John, sai daí, você não... Quando de repente ele fala para mim: papai, papai, a Chloe. E ele aponta. Quando ele aponta, a minha filha de 3 anos, que você viu na foto, estava debaixo d'água, morta no fundo de uma piscina. Eu saí correndo desesperado. Peguei a minha filha no colo. Ela já estava roxa e com algumas partes do corpo dura. A cervical rígida, os bracinhos não dobravam. Eu comecei a bater no rostinho dela e nada. Eu comecei a gritar e nada. Eu comecei a chamar por ela e nada. Eu comecei a desesperado gritar e nada. Ela não voltava. De repente minha esposa grávida desce a escada e, tomada por uma paz que sai de todo entendimento, ela grita e diz: vira ela de barriga para baixo e bate nas costas. Eu começo a bater e nada. Eu começo a bater nas costas dela, e de repente ela... Eu levo aquela menina para 2 hospitais diferentes. Os médicos avaliam ela no primeiro, avaliam no segundo. Vê um vídeo dela se afogando, que depois a gente pegou nas câmeras e viu o vídeo do tempo que ela ficou embaixo d'água. Os 2 médicos viram para mim e dizem: papai, aonde você for você pode contar, porque foi Deus que trouxe a sua filha de volta. Essa menina é um milagre. Hugo, eu conhecia Deus de muitas formas, mas em janeiro desse ano eu pude dizer: quem é esse? Oh, aleluia. Quem é esse que dá vida ao que estava morto, que ressuscita os mortos? O Deus do impossível, aquele que era, aquele que é e para sempre será. Levante as suas mãos aos céus, vamos adorar a Ele. Levante as suas mãos aos céus e diga isso. E o que me faz tremer as pernas, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Então me tira o medo.
igreja. Suba em meu e faz entender que a tempestade é você. Chuva forte é você, vento forte é você, o que me faz tremer as pernas. Eu vou subir o monte que muitos resistirão. Aumente o volume da sua voz e cante. Até te encontrar. E eu vou entrar na casa e vou fazer morada. Até te encontrar eu vou subir o monte que muitos resistirão. Até te encontrar eu vou entrar e vou fazer morada. Feche seus olhos aonde você estiver. Eu quero orar por você. Oh, aleluia. Eu tenho duas certezas aqui nessa noite. A primeira é de que Jesus está nesse lugar. A segunda é que foi Ele quem te trouxe aqui hoje. Eu não posso voltar para minha casa sem orar por você, sem abençoar a sua vida. Feche seus olhos. Eu quero orar por você que está aqui hoje e está dizendo assim: ó, pastor, essa palavra foi para mim. Deus falou comigo. E eu não posso voltar para minha casa para continuar vivendo do mesmo jeito. Eu quero hoje tomar uma decisão, a melhor decisão da sua vida. Eu quero orar por você que está aqui hoje e está dizendo: eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero confessar Cristo como Senhor e Salvador da minha história. Pastor, eu entendi qual que é o problema. Eu estou procurando paz em tantos lugares, em tantas pessoas. A sensação é que eu estou só me cansando, nadando e morrendo na praia, dando volta, perdido. Pastor, eu entendi. A paz que eu preciso está nele. Pastor, eu entendi. O problema é que eu estou no meio de tempestades, mas descobri hoje que ele não está no barco. Eu quero que Jesus entre no barco da minha vida. Eu quero que Ele assuma o leme. Eu quero entregar a minha vontade, os meus sonhos, a minha vida para Ele. Ou quem sabe você está aqui hoje, mas está dizendo: pastor, eu estou longe, estou afastado, desviado. Entrei aqui hoje desanimado, sem força. Foi uma luta, eu nem a vi. Foi Deus que te trouxe aqui nessa noite para te dizer: não é só você que está com saudade de mim. Eu estou com saudade de você, diz o Senhor. Eu quero orar por você que está aqui hoje e está dizendo: eu quero voltar. Eu quero voltar para os braços do meu Pai. Eu quero me reconciliar com Jesus. Eu quero renovar a minha aliança com Deus. Escute o que eu vou te falar. Igreja, pastor, líder, padre, pai de santo, religião nenhuma resolve nada. Paz no meio da tempestade, mudança de vida, alegria de verdade, uma vida que faz sentido, só um pode nos dar: Jesus Cristo de Nazaré. Ele não está com o dedo aqui de acusação apontado pelo que a gente fez de errado, não. Ele está com braços de amor aberto, dizendo: filho, eu te amo. Filha, eu te amo. E fui eu que te trouxe aqui para mudar a história da sua vida.
Feche seus olhos aonde você estiver, eu quero orar por você. Você que hoje deseja entregar a sua vida a Jesus. Você que hoje deseja voltar para os braços do seu Pai. Colocar Cristo no barco. Eu vou contar até 3 e quando eu disser 3, você vai levantar a sua mão bem alto. Pastor, sou eu. Eu preciso de um novo começo na minha vida. Eu quero uma nova história com Jesus. Eu vou contar até 3. No 3 você vai levantar a sua mão bem alto. Eu vou orar por você. Eu te garanto, sua vida nunca mais vai ser a mesma. 1, 2, 3. Levante a sua mão onde você estiver. Levante a sua mão, levante a sua mão. Levante a sua mão, isso. Se tiver alguém, levante a sua mão, eu quero te ver. Existe alguém? Pastor, sou eu. Eu quero me entregar a Cristo hoje. Existe alguém? Pastor, eu estou longe, eu estou afastado, estou desanimado, mas hoje eu quero me reconciliar, hoje eu quero recomeçar. Existe alguém? Alguma mão levantada? Se alguém está perto de você e levantou a mão, me sinalize. Ok. Existe alguém? Eu vou orar por você. Isso. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Aonde você estiver. Pastor, essa palavra foi para mim. Eu quero orar por você. Feche seus olhos. Isso. Coloque a mão sobre o seu coração. Pai, no nome de Jesus, sobre cada mão que é colocada sobre o coração agora, sobre cada filho, cada filha que hoje se encontra nesse auditório, eu declaro: Espírito Santo, toca agora em lugares que só o Senhor tem acesso. Toca agora, toca agora, toca agora, toca agora. Eu quero orar por você que está aqui hoje. Se é todo mundo de casa, se está todo mundo salvo, se todo mundo vai morar no céu, eu quero orar por você que está aqui hoje, está dizendo: pastor, essa palavra foi para mim, e eu preciso de descanso no meio da tempestade. Se Deus falou com você, se você precisa hoje entrar num lugar de descanso, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Esquece, você pode ser líder, pode ser pastor, pode ser, independente do seu cargo, independente de título, sai do seu lugar e vem. Eu sou o primeiro aqui rendido no altar hoje. Pastor, essa mensagem foi para mim. Existe uma guerra na minha alma. Pastor, sou eu estava preocupado, ansioso, eu não consigo descansar. Sai do seu lugar e vem, sai do seu lugar e vem. Isso. Eu quero orar por você e com você. Isso, vem. Sim, Espírito Santo. Sim, Espírito Santo. Toca agora, Espírito Santo. Se tiver mais alguém, saia do seu lugar e venha. Eu quero orar por você e com você. Existe uma graça de Deus fluindo nesse lugar hoje. Existe shalom de Deus fluindo nessa casa. Você vai voltar a dormir como você não estava dormindo há muito tempo. Deus está acalmando. Oh, aleluia. O Senhor está acalmando algumas tempestades do lado de dentro agora. O Senhor está liberando novos decretos. Pai, no nome de Jesus eu oro pelos meus irmãos agora. Declaro sobre eles a shalom, a paz de Deus que excede todo entendimento. Pai, nós lançamos sobre o Senhor agora toda a nossa ansiedade, tudo aquilo que tem deixado a nossa alma agitada, inquieta. Nós lançamos sobre o Senhor agora e declaramos em nome de Jesus. Nós tomamos posse, nós nos apropriamos da shalom de Deus. Pai, em nome de Jesus, como disse o apóstolo Paulo, a paz de Deus guardará, montará guarda no coração e na mente. Eu declaro sobre sentimentos, sobre emoções e sobre pensamentos. Eu declaro saúde emocional agora. Eu declaro em nome de Jesus: alma, aquieta-te. Alma, retorne ao seu descanso, porque o Senhor tem sido bom para contigo.
Eu declaro em nome de Jesus, a tempestade do lado de dentro. Nós damos uma ordem agora: vento, aquieta-te, mar, aquieta-te. Isso, meu irmão, ore, rasga o seu coração diante dele agora. Isso. Lança sobre ele essa ansiedade agora. Espírito Santo, toca no mais íntimo e no mais profundo, em lugares que só o Senhor tem acesso. Eles vão voltar para casa hoje e vai ser tudo diferente. Eles vão dormir uma noite diferente, o sono dos justos. Arranca dessa depressão agora. Eu declaro em nome de Jesus, visita aquela casa agora. Entra naquele quarto, Senhor. Envia anjos de guerra naquele quarto. Eu declaro, a janela está sendo aberta, a luz de Deus está entrando. Essa casa não vai ser mais lugar de confusão. Eu declaro esse lar, aleluia, é um pedaço do céu, um lugar de paz, de bênção, de plenitude. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, a paz de Deus, a tempestade se aquietando. Conduz os teus filhos agora a um lugar de descanso, na certeza de que o Senhor não perdeu o controle de nada e continua sendo o Deus das nossas vidas. Eu declaro, até 31 de dezembro de 2025, em nome de Jesus, eles vão lembrar dessa palavra e terminarão esse ano dizendo: quem é esse? Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Se tem alguém que crê nisso, você pode aplaudir o nome de Jesus no seu lugar. Você pode dar um glória a Deus. Deus abençoe, Deus abençoe. Aleluia. Deus